Olá, tudo bem? É crime enviar foto de pessoa presa ou detida pelo WhatsApp e nas demais redes sociais? Hoje irei esclarecer isso a você. Meu nome é Arthur Carvalho, advogado do setor criminal do escritório Queiroz e Andrade, e esse é o nosso bate-papo legal de hoje. No vídeo anterior, conversamos sobre o crime de constrangimento de preso ou detento, e foi visto o que diz o artigo 13, inciso 1º da nova Lei de Abuso de Autoridade, e que não é qualquer imagem do preso ou detento obtida pela imprensa que irá caracterizar a prática desse crime pelo policial. Também foi visto que a ocorrência desse crime depende da presença de requisitos específicos e comuns a todos os crimes previstos na nova Lei de Abuso de Autoridade. Se você ainda não assistiu ao episódio anterior, recomendo fortemente que assista antes do vídeo de hoje, para melhor compreensão. Feita essa retrospectiva, hoje vou falar sobre o crime de constrangimento de preso ou detento praticado por meio de WhatsApp. Essa pergunta foi feita por vários seguidores e pode ser a sua dúvida também. Para facilitar a sua compreensão, imagine o seguinte exemplo. João, policial, realiza a prisão em flagrante de José e, após obrigá-lo, mediante agressão física, a se exibir para uma câmera de celular, tira uma foto sua e divulga em grupos de WhatsApp. Sabe-se que João agiu por vingança. Nesse exemplo, João praticou o crime do artigo 13, inciso 1º? Antes de prosseguir, preciso fazer uma observação importante. Em direito penal, o princípio da legalidade determina que, para que uma conduta seja considerada crime, há necessidade de que a mesma seja descrita em lei. E essa descrição ocorre em um artigo de lei, que é o chamado tipo penal. Portanto, a primeira etapa de verificação da ocorrência de um crime se dá por meio da análise se aquela conduta investigada está prevista em lei e se, no caso analisado, estão presentes todos os elementos contidos no artigo desta lei. Feita essa observação, vamos analisar de maneira objetiva o artigo 13, inciso 1º. O primeiro elemento desse artigo é o verbo constranger. Constranger significa obrigar. No nosso exemplo, João obrigou José a se exibir para a câmera de celular. O segundo elemento são as palavras preso e detento. Preso é aquele que já teve a sua prisão formalizada, por exemplo, pelo auto de prisão em flagrante. Detento é aquele que não teve a sua prisão formalizada, mas já tem a sua liberdade de locomoção limitada. É o caso de João, pois como vimos no vídeo do Dr. Caio, a prisão em flagrante ela se divide basicamente em dois momentos. Prisão captura, com a detenção, e com a lavratura do auto de prisão em flagrante. O terceiro elemento é o modo de execução desse constrangimento. Pode ser por violência física sobre o corpo de alguém, grave ameaça, que é a violência moral que vicia a vontade de alguém, ou por redução da capacidade de resistência, por exemplo, pela utilização de substâncias psicotrópicas. O quarto elemento significa exibir-se ou exibir o seu corpo ou parte dele à curiosidade pública. No nosso exemplo, João divulgou a imagem de José em grupos de WhatsApp. Perceba quanto a esse elemento que o tipo penal ele não define se essa exibição ocorrerá por meio presencial ou virtual. Por isso a possibilidade de prática pelo WhatsApp. O quinto elemento ele encontra-se fora do artigo 13, inciso 1º. Mas eu mencionei no vídeo anterior que há um elemento comum a todos os crimes, referente à finalidade específica do agente. No artigo 1º, parágrafo 1º, encontra-se essa previsão. No nosso caso, João agiu por vingança. E de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, a mera satisfação pessoal com finalidade específica é exigida para a prática desse crime. Portanto, nessa primeira análise da primeira etapa de verificação de ocorrência de um crime, podemos dizer, por suposição, que João praticou o crime do artigo 13, inciso 1º. Ficam ressalvadas hipóteses posteriores de análise, como, por exemplo, se ocorreu legítima defesa.
Antes de encerrarmos o bate-papo legal de hoje, gostaria de fazer 3 observações importantes. Primeira, só pode praticar o crime de abuso de autoridade o agente público. E o policial, de acordo com o artigo 1º caput e 2º caput da nova lei de abuso de autoridade, é agente público. Por isso, no nosso exemplo, é possível que João pratique o crime do artigo 13, inciso 1º. Segunda, o exemplo utilizado nesse vídeo, ele tem caráter informativo e meramente acadêmico, com a finalidade de auxiliar nossos policiais e os demais cidadãos nas peculiaridades da nova lei de abuso de autoridade. Terceira, a lei não restringe a prática do crime do artigo 13, inciso 1º, apenas pelo WhatsApp. Abrange qualquer rede social. Compartilhe esse vídeo e continue enviando suas dúvidas e acompanhando o escritório em suas redes sociais. Grande abraço e fiquem com Deus.